Este programa é livre para todos os públicos. Podemos ir sentando e cantando mais uma vez o nosso refrão. Vem Espírito Santo, vem Espírito Santo, vem Espírito Santo de Deus. Vem Espírito Santo, vem Espírito Santo, vem Espírito Santo de Deus. Na parte da manhã, nós falamos da Virgem Maria como a mulher do Gênesis, aquela cuja descendência esmagaria a cabeça da serpente. Na tarde de hoje, nós vamos falar agora da Virgem Maria enquanto mulher do Apocalipse. Inclusive, nós estamos lançando no acampamento mariano desse final de semana, aqui pela Canção Nova, esse livro que eu escrevi, que se chama Segredos da Virgem Maria. Nesse livro eu mostro para vocês muitos mistérios escondidos sobre Nossa Senhora. Quem aqui ama Nossa Senhora, levanta a mão e diga eu. Dá uma salva de palmas para ela. Nós temos muitos mistérios escondidos a respeito da Virgem Maria, tanto no Antigo Testamento, como também no Novo Testamento, como também aquilo que ela mesma foi revelando em suas aparições ao longo da história da igreja. É isso que eu mostro nesse livro, Segredos da Virgem Maria. O padre Paulo Ricardo, um padre careca lá de Cuiabá, quem conhece ele, escreveu o prefácio desse livro. O padre Roger Luiz, aqui da Canção Nova, quem conhece, escreveu a apresentação desse livro. E você pode estar adquirindo Segredos da Virgem Maria aqui na nossa loja. Também quem está nos acompanhando em casa pode adquirir pelo loja.cançãonova.com, também pelos telefones que certamente aparecerão aí na TV. E você pode adquirir de um jeito mais fácil ainda. Entra no Instagram, Padre Francisco Amaral, lá tem o link na bio. É só clicar que sai direto na página da Canção Nova. Olha, para nós adentrarmos nos mistérios da Virgem Maria, escondidos no livro do Apocalipse, nós precisamos entender uma coisa. Nossa Senhora, após a ressurreição de Jesus, ela não foi ainda imediatamente assunta ao céu. Nós sabemos, porque é o dogma da igreja, que a Virgem Maria, ela foi assunta em corpo e alma para o céu, e no céu coroada como rainha do universo, a Gebirá, como nós falamos na parte da manhã. Mas veja, isso não aconteceu imediatamente após a ressurreição de Jesus. A beata Catarina Emmerich, que foi a mística católica, que inclusive inspirou Mel Gibson, quando ele fez o filme A Paixão de Cristo, quem assistiu? A beata Catarina Emmerich, ela tinha muitas visões a respeito da vida de Jesus e também da vida de Nossa Senhora. Catarina Emmerich diz que a Virgem Maria passou 14 anos ainda vivendo na terra entre a ressurreição de Jesus e a sua gloriosa assunção. Deixa eu ver se você entendeu. Quantos anos a Virgem Maria viveu depois da ressurreição de Jesus? 14 anos, segundo Catarina Emmerich, até a sua gloriosa assunção. Muito bem, e Nossa Senhora, onde que morava durante esses 14 anos? Quem que sabe? Se nós lembrarmos da hora do Calvário, quando Jesus olhou para o apóstolo João e disse para ele assim: filho, eis aí tua mãe.
E quando Jesus falou para a Virgem Maria: mulher, eis aí o teu filho, nós sabemos que isso tem um significado espiritual, que naquele momento Jesus entregava Nossa Senhora como nossa mãe. Mas tem também um significado histórico ali, porque João era aquele que iria morar junto com Nossa Senhora. Gente, eu sei que a Canção Nova, Monsenhor Jonas Abib sempre falou, né? É a casa de Maria. Imagina a graça que é morar na casa de Maria. Claro, nós podemos falar da Canção Nova num sentido místico, como a casa de Maria. Mas a casa de Maria também foi historicamente a casa de Nazaré, onde Jesus morava junto com o castíssimo São José. E a casa de Maria também foi historicamente a casa de João, que durante esses 14 anos morava com Nossa Senhora. Imagina como que seria morar com a Virgem Maria. Imagina como que era para João poder conviver todos os dias com aquela que ele sabia que era coroada como rainha por ser a mãe do rei. Imagina como que eram os diálogos entre Nossa Senhora e São João. Imagina quantas coisas eles partilhavam. Imagina como que eram os momentos de oração em que Nossa Senhora certamente participava da Santa Missa, que São João celebrava, que Nossa Senhora certamente podia comungar o corpo do filho dela. E imagina o quanto era precioso para o coração de São João poder escutar todos os dias a voz daquela que é mãe da igreja. E olha, se nós olharmos para os 4 evangelhos, você sabe quais que são os 4 evangelhos? Vamos lá: Mateus, Marcos, Lucas e João. O Monsenhor Jonas Abib, quando escreveu aquele livro conhecido, que se tornou praticamente o manual espiritual da Canção Nova, a Bíblia do meu dia a dia, que eu faço uso desse método bíblico já como oração, como estudo há muito tempo. Monsenhor Jonas Abib dizia assim, que dos 4 evangelhos, o evangelho teologicamente mais profundo é o evangelho de João. Por que será? Aí a gente entende uma coisa: muitas coisas que São João escreveu no seu evangelho, talvez ele tenha entendido melhor, porque ele conviveu durante 14 anos com a Virgem Maria. E eu digo mais, nós não estávamos falando de Maria como mulher do livro do Apocalipse? Sim ou não? Muito bem. Quem escreveu o livro do Apocalipse? São João, na ilha de Patmos. Então, o livro do Apocalipse, que é o livro que na Bíblia contém mais mistérios, foi escrito também por aquele apóstolo que teve a graça de morar com a Virgem Maria. Quem sabe muitas coisas que São João escreveu no livro do Apocalipse, ele não tenha aprendido dela. E vamos ainda mergulhar mais profundamente. Você sabe que, se você já leu um pouco do Apocalipse, muitas visões que São João narra no livro do Apocalipse, ele diz que lhe foi revelado por um anjo. Quem aqui acredita nos anjos, levanta a mão. A igreja sabe que os anjos existem. Muito bem. E o que é um anjo? Nos diz a teologia católica. Um anjo, teologicamente, é um ser espiritual que não tem corpo. Toca no seu corpo aí, no seu ombro. Está sentindo? Então você não é anjo não, né? Olha para a pessoa do lado aí. Vê se está com cara de anjo ou não está. Toca no ombro dela aí, dá uma sacudida para tirar o sono. Sacode, sacode, sacode.
Está sentindo o ombro da pessoa? Então não é anjo, é ser humano. Teologicamente, os anjos são seres espirituais que não têm corpo. Esse é o sentido teológico da palavra anjo. Mas veja bem, também existe o sentido etimológico da palavra anjo. E anjo em grego, no seu sentido etimológico, quer dizer mensageiro, ok? Então, de certa forma, quando nós nos tornamos mensageiros de Deus, quer ver uma coisa? Teve alguém que algum dia falou de Jesus para você e que tocou o teu coração? Então essa pessoa, por mais que não seja um anjo no sentido teológico, é um anjo no sentido etimológico, porque foi mensageiro de Deus para você. Você já falou de Jesus para alguma pessoa? Sim ou não? Quem é que já falou de Jesus para alguém? Seja aí seu colega, sua família, seu amigo, sei lá. Na hora que você falou de Deus, você não foi um anjo no sentido teológico, mas você foi um anjo no sentido etimológico da palavra, porque você foi mensageiro de Deus. E gente, isso que eu estou falando aqui é tão verdade, que o próprio Antigo Testamento, várias vezes quando fala a palavra anjo, a igreja entende que ali no Antigo Testamento, anjo em algumas ocasiões se referia ao próprio Jesus, o verbo divino. Claro, Jesus não é anjo no sentido teológico, porque ele é Deus, mas Jesus é anjo no sentido etimológico, com letra maiúscula, anjo. Por quê? Porque ele é o mensageiro do Pai. Aí eu pergunto para você, se anjo significa também, no sentido etimológico, mensageiro, será que não pode significar também mensageira? Eu sei que isso é um conteúdo especulativo, mas existe uma corrente de interpretação do livro do Apocalipse que vê no anjo que fala a João a própria Virgem Maria, que falava a ele, não no sentido teológico de anjo, mas no sentido etimológico, ou seja, a mensageira de Deus. Então talvez muitas coisas que São João escreveu na ilha de Patmos quando já estava velho, sejam situações, revelações e coisas que ele escutou da própria Virgem Maria quando morava com ela. Vamos aplaudir a mulher do Apocalipse. Eu quero convidar você a pegar a sua Bíblia aí. Quem tiver a sua Bíblia, nós vamos abrir agora no livro do Apocalipse para mergulhar em seus mistérios. Acho que não tem dificuldade nenhuma de achar, porque Apocalipse é o último livro da Bíblia, né? Vamos lá. Nós vamos abrir no capítulo 2 e no capítulo 3 do livro do Apocalipse, em que São João, ele vai falar sobre as 7 igrejas. Quem está nos acompanhando em casa, pode pegar também, porque agora nós vamos mergulhar em mistério. Nós vamos agora mergulhar em revelação, porque você vai entender de que forma Nossa Senhora é aquela que prepara o caminho para a vinda gloriosa de Jesus. Quem acredita aqui que Jesus vai voltar, levanta a mão e diga eu. E quem prepara a chegada de Jesus? A Virgem Maria. Jesus é o sol da justiça que vem para iluminar as trevas do mundo. Maria, ela é a estrela da manhã que vem à frente do sol para nos dizer que Jesus está chegando. Então vamos lá. Apocalipse capítulo 2. Essa palavra aqui vai mostrar aquilo que São João escreveu às 7 igrejas.
Então nós vamos ver aqui que tem uma mensagem à igreja de Éfeso, uma mensagem à igreja de Esmirna, uma mensagem à igreja de Pérgamo, uma mensagem à igreja de Tiátira, uma mensagem à igreja de Sardes, uma mensagem à igreja de Filadélfia e uma mensagem à igreja de Laodiceia. São as 7 igrejas do Apocalipse. Agora, existe um místico da igreja, teólogo do século 17, chamado Venerável Bartolomeu Roshauser. Alguém já ouviu falar dele? Levanta a mão. Ele é pouco conhecido, mas eu digo para você uma coisa. Segundo muitos teólogos, a interpretação que o venerável Bartolomeu Roshauser fez do livro do Apocalipse é a melhor interpretação teológica já feita. É a opinião de muitos teólogos. E a grande luz que Bartolomeu Roshauser lança sobre as 7 igrejas do Apocalipse é o seguinte: essas 7 igrejas, segundo Bartolomeu, não são somente igrejas geográficas, não são somente igrejas locais, mas as 7 igrejas do Apocalipse, elas simbolizam 7 tempos da igreja, 7 épocas da igreja, pelas quais a igreja passaria até a volta de Jesus. Então vamos lá. A primeira igreja, segundo o livro do Apocalipse, é a igreja de Éfeso. Segundo Bartolomeu Roshauser, a igreja de Éfeso, ela simboliza o tempo dos apóstolos. A palavra Éfeso em grego significa impulso. A igreja de Éfeso é o impulso inicial da igreja. A igreja de Éfeso é o Pentecostes, que ali em Jerusalém veio sobre os apóstolos e impulsionou o início da pregação do Evangelho. E é tão verdade esse significado, que se você olhar no versículo 2 do capítulo 2 de Apocalipse, Deus fala assim à igreja de Éfeso, ou seja, a igreja dos apóstolos, diz assim: conheço tuas obras, teu trabalho e tua paciência. Não podes suportar os maus. Puseste à prova os que se dizem apóstolos e não são, e os achastes mentirosos. Então aqui, essa mensagem de Deus à igreja de Éfeso está falando sobre os falsos apóstolos, que já no início da igreja estavam lá colocando doutrinas erradas dentro do rebanho de Deus, principalmente aquelas que negavam o mistério da encarnação, que diziam que Jesus não se encarnou. Eram as heresias gnósticas que estavam ali presentes como um risco no início do cristianismo. Então deixa eu ver se você entendeu. A igreja de Éfeso é a igreja dos apóstolos, o primeiro tempo da igreja, que se iniciou em Pentecostes e foi até o ano 90, quando São João morreu, o último apóstolo que morreu. A segunda igreja, se você continuar olhando aí no livro do Apocalipse, qual que é? É a igreja de Esmirna. A palavra Esmirna, em grego, significa mirra. Sabe o que é mirra? É uma erva amarga de comer. Quem aí gosta de comer coisa amarga? Já comeram o melão de São Caetano? Quem que já comeu, levanta a mão. Lá no Mato Grosso tem muito, né? Melão de São Caetano é amargo. A mirra é uma erva amarga. Diz Bartolomeu Roshauser que a segunda igreja, a igreja de Esmirna, fala desse amargor porque é a igreja do tempo dos mártires, ou seja, aqueles que sofreram o martírio dando a vida por Jesus. Essa segunda igreja, ela vai
do ano 90, né, quando morreu o último apóstolo, até mais ou menos o ano de 313, quando o Império Romano se converteu. A segunda igreja, a igreja de Esmirna, é a igreja dos mártires, e por isso mesmo, você pode acompanhar comigo, ali no versículo 10, aquilo que Deus fala aos mártires, quando ele diz: nada temas, ante ao que hás de sofrer. Deus fala: por esses dias, o demônio vai lançar alguns de vós na prisão, para pôr-vos à prova. São os mártires do início da igreja. Então deixa eu ver se você entendeu. Primeira igreja é a igreja dos apóstolos. Segunda igreja, a igreja dos mártires. Aí vem a terceira igreja, que você pode ver na sua Bíblia, que é a igreja de Pérgamo. Você sabe o que é Pérgamo em grego? Quer dizer pergaminho, quer dizer livro. A igreja de Pérgamo, que vai ali da conversão do Império Romano, no ano de 313, até mais ou menos o início da Idade Média, no ano 800. Veja só, quando o Império Romano se converteu ao cristianismo, e a sociedade se tornou uma sociedade cristã, aí, como a perseguição, ela diminuiu de intensidade, agora sim, as igrejas podiam ser construídas, as pessoas podiam se dizer católicas, cristãs, e a igreja pôde sentar e discutir teologia. E aí o Espírito Santo suscitou nesse tempo os chamados santos padres da igreja, homens sábios que utilizaram da filosofia grega para dar todo o corpo linguístico da teologia da igreja, utilizando os termos da filosofia grega sobre pessoa, sobre natureza, sobre relação, e aí com essas formulações que a igreja estabeleceu os primeiros dogmas de fé. Então a palavra Pérgamo é livro, onde esses santos padres teólogos poderiam escrever as suas formulações. Por isso que o Apocalipse diz, a igreja de Pérgamo, aquilo que Deus fala a ela, Deus diz assim, versículo 13: tu te apegaste firmemente em meu nome, e não renegastes a minha fé. É Deus falando para os santos padres que professaram a fé da igreja no primeiro milênio. Então deixa eu ver se você está pegando. Primeira igreja, igreja dos apóstolos. Segunda igreja, igreja dos mártires. Terceira igreja, igreja dos doutores, aqueles que escreviam sobre os mistérios que ali eram colocados nas grandes formulações dogmáticas da igreja. Agora a gente chega no quarto tempo da igreja. É a igreja de Tiátira. Você pode ver aí na sua Bíblia, que em grego, a palavra Tiátira significa triunfo. A igreja de Tiátira, segundo Bartolomeu Roshauser, é a igreja da Idade Média, que vai mais ou menos ali do ano 800, com a coroação de Carlos Magno, até mais ou menos ali o ano de 1500. Nós estamos falando aqui de uma sociedade medieval, que a gente sabe que não era uma sociedade perfeita, né? Aliás, a gente não tem sociedade perfeita aqui na Terra, você sabe disso? Todas as sociedades, todas as épocas, sempre têm as suas mazelas e as suas trevas. Mas olha, tenha certeza de uma coisa: na Idade Média, por mais que tenham havido também trevas, as luzes foram muito maiores do que as trevas, porque a sociedade medieval, apesar de estar marcada com as mazelas do seu tempo, era uma sociedade que tinha fé e tinha valores. Por isso que a igreja de Tiátira, que é a igreja da Idade Média, triunfo,
A palavra é o triunfo da cristandade na sociedade, e por isso Deus fala assim para essa igreja. Você pode ver comigo ali no versículo 19: conheço tuas obras, teu amor, tua fidelidade, tua generosidade, tua paciência e persistência, e as últimas obras que excedem as primeiras. Aqui Deus está falando dos grandes santos que o Espírito Santo suscitou na igreja na época medieval. Santo Tomás de Aquino, São Francisco de Assis e tantos outros, que a Bíblia diz aqui, interpretando essa palavra para eles, que em muitos havia ali uma santidade maior do que em muitos do início da igreja. É o quarto tempo da igreja, a igreja medieval. Vamos lá. Primeira época da igreja, igreja dos apóstolos. Segunda época da igreja, igreja dos mártires. Terceira época da igreja, igreja dos doutores. Quarta época da igreja, igreja da Idade Média. Agora nós chegamos na igreja de Sardes. Estamos chegando na igreja do nosso tempo, porque, segundo Bartolomeu Roshauser, a igreja de Sardes é a igreja que passaria pela época das revoluções. Então veio ali primeiro, no século XVI, uma primeira revolução que foi a divisão dos cristãos. Depois, no ano de 1789, a Revolução Francesa, que separou a religião da vida pública. Depois, no ano de 1917, a terceira revolução, que foi a Revolução Comunista, que matou mais de 100 milhões de pessoas e gera frutos amargos até hoje. E segundo muitos estudiosos católicos, nós estamos vivendo agora uma quarta revolução, que é uma revolução cultural, em que vai se estabelecendo uma nova cultura na sociedade, e aos poucos os cristãos vão ficando de fora, porque os cristãos defendem a vida da concepção até a morte. Isso a revolução cultural não aceita. Porque os cristãos são contra o aborto. Isso a revolução cultural não aceita. Porque os cristãos defendem a família. Isso a revolução cultural não aceita. Então, aos poucos, vai acontecendo uma revolução cultural nesse tempo presente da igreja de Sardes, em que os cristãos vão ficando de fora da vida pública. A nossa época, a igreja de Sardes, é uma igreja ferida pelo processo das revoluções. Inclusive, a palavra Sardes em grego significa paralisada. É claro, eu não estou falando aqui da mística da igreja, eu estou falando aqui de membros da igreja, que pode ser eu e você. Quantos membros da igreja hoje estão desanimados, sem ânimo? E veja, a igreja de Sardes, veja o que fala Deus no livro do Apocalipse, no capítulo 3, versículo 1, quando diz assim: conheço as tuas obras, és considerado vivo, mas estás morto. Repito, eu não estou falando aqui da mística da igreja, porque a igreja é indefectível. Eu estou falando aqui de membros da igreja que infelizmente têm vivido como pessoas mortas, sem fé, sem ânimo, longe da graça de Deus, vivendo em pecado mortal e achando isso normal. Muito bem, esses são os membros mortos da igreja de Sardes, uma igreja ferida pelas revoluções. Mas olha, tem uma boa notícia para a igreja de Sardes. É aquilo que está ali no versículo 4, quando Deus diz assim: tens em Sardes algumas pessoas que não contaminaram suas vestes, andarão comigo vestidas de branco, porque o merecem.
Quem são as pessoas vestidas de branco em meio a um território paralisado da igreja de Sardes? São aqueles que têm a coragem de viver na intimidade com o seu Senhor. Aí eu pergunto para você: quem somos nós na terra da igreja de Sardes? Será que nós fazemos parte daqueles que estão vivendo como mortos? Ou será que nós fazemos parte daqueles que, mesmo diante de tantas tribulações, estão vestindo vestes brancas porque se conservam na graça de Deus? Essa escolha que nós precisamos fazer. Porque, segundo Bartolomeu Roshauser, Sardes é a igreja do tempo das revoluções, então é a igreja também do nosso tempo. É o que diz o venerável Bartolomeu Roshauser, né? E uma vez que ele é venerável, é que a igreja estudou aquilo que ele escreveu e concluiu que não tem heresias. Quem seremos nós na igreja de Sardes? Os mortos ou os vivos? Dá uma olhada para a pessoa do seu lado aí. Vê se está com cara de viva, com cara de morta. Se está com cara de morta, aí dá uma sacudida. E diz: acorda, meu irmão. Ressuscita. Sejamos os vivos vestidos de branco na igreja de Sardes. E olha, isso é tão importante, porque esses que estão usando branco são aqueles que serão os canais. Presta atenção nisso, que agora vem profecia. Esses que estão vestidos de branco na igreja de Sardes serão os canais de um novo avivamento que virá na próxima época da igreja, que se chama a igreja de Filadélfia. E se a igreja de Sardes que nós estamos vivendo é uma igreja passando e ferida pelas revoluções, a próxima época da igreja, que ainda não veio, mas virá, será uma época de avivamento, em que vai acontecer um grande renascimento cristão no coração dos membros da igreja. E é para isso que nós estamos sendo preparados. E por isso que o Monsenhor Jonas Abib, algumas décadas atrás, fundou a Canção Nova, para que a Canção Nova possa ser essa ponte entre a igreja ferida de Sardes e a igreja de Filadélfia, que será o próximo tempo da igreja. Veja aí na sua Bíblia, Bartolomeu Roshauser, venerável, continua falando. Vamos ver se você pegou até aqui. Primeira igreja, igreja dos. Segunda igreja, igreja dos. Terceira igreja, igreja dos doutores. Quarta igreja, igreja medieval. Quinta igreja, igreja das revoluções. Sexta igreja, igreja do renascimento. Pode aplaudir, porque é isso que vai acontecer. Aliás, a palavra Filadélfia, que é a sexta igreja, quer dizer em grego reconciliação entre irmãos. É isso que Deus está preparando no mundo. E aí, Deus vai falar para essa igreja de Filadélfia, né? Assim: porque guardastes a palavra da minha paciência, também eu te guardarei na hora da provação que está para sobrevir ao mundo inteiro. Então, a igreja de Filadélfia é uma igreja viva, que estará sendo preparada para o último tempo da igreja, antes da vinda de Jesus, que será a igreja de Laodiceia, a sétima igreja, que quer dizer juízo. Mas, gente, antes de nós falarmos da sétima e última igreja, eu quero falar para vocês a respeito da maravilha que será o sexto tempo da igreja, a igreja de Filadélfia. Olha, eu não sei se vai ser uma igreja grande ou uma igreja pequena, mas vai ser uma igreja fiel. E quando Nossa Senhora em Fátima,
ela fez a sua grande promessa: por fim, o meu coração imaculado triunfará. Repete comigo essa frase: imaculado triunfará. Nossa Senhora diz: virá ao mundo um tempo de paz. E aqui não é somente uma paz entre as nações, mas nós estamos falando aqui de uma paz entre os cristãos. Então, a divisão dos cristãos que aconteceu lá atrás no século XVI, se o tempo de Sardes é o tempo da divisão, o tempo de Filadélfia será o tempo da reconciliação. E como a própria Virgem Maria falou em La Salette, isso eu coloquei no meu livro Segredos da Virgem Maria, Nossa Senhora disse assim, que haverá uma evangelização tão forte no mundo como nunca aconteceu na história. Por quê? Porque haverá unidade entre os obreiros de Cristo. Agora deixa eu falar uma coisa: a unidade tem que começar dentro da igreja católica, viu? Porque às vezes a gente quer fazer unidade com quem está fora, mas não é capaz de fazer unidade com quem está dentro. É movimento contra movimento, é pastoral contra pastoral, né? Acabou, é unidade, unidade na fé. Isso é entrar no tempo da igreja de Filadélfia. E nós somos chamados a isso, a sairmos, né, desse território paralisado de Sardes e entrarmos na igreja de Filadélfia. A igreja da reconciliação, né? O tempo da reconciliação. A Virgem Maria também falou, o Padre Gobi, nas locuções anteriores, que com o triunfo do seu coração imaculado será restabelecida a unidade dos cristãos. Gente, a igreja de Filadélfia, nesse tempo que ainda não veio, mas ainda virá, será uma igreja linda, e nós estamos sendo preparados para entrar nesse tempo. Fala para a pessoa do seu lado: vamos para Filadélfia. Fala para a pessoa do seu lado: vamos sair de Sardes e vamos para Filadélfia. E aí nós chegamos na 7ª igreja, no último tempo da igreja, que é a igreja de Laodiceia, que significa juízo. E aí sim, Laodiceia, segundo o venerável Bartolomeu Roshauser, será a igreja que verá a vinda de Jesus. Aí Deus fala assim, Apocalipse capítulo 3, versículo 20. Deus diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearemos. É Jesus que na sua vinda gloriosa estará chegando no tempo da igreja de Laodiceia. Porque, gente, talvez você me fale assim: ah, padre, então o senhor está dizendo que vai demorar para Jesus voltar, né? Porque, padre, se nós estamos ainda na 5ª igreja, depois virá a 6ª igreja, depois virá ainda o 7º tempo da igreja, e Jesus vai vir no final do 7º tempo da igreja, então vai demorar muito, né, padre? Não sei. Sabe por quê? Porque, segundo muitos estudiosos, o 6º e o 7º tempo da igreja serão muito rápidos. Então prepara, porque Jesus está voltando. Vamos aplaudir o Senhor que vem. E nós estamos sendo preparados para isso. Eu sei que nós estamos vivendo tempos que não têm sido tempos fáceis para ninguém, principalmente os últimos 2 anos. É verdade ou não é? Nós estamos vendo acontecer a perda da fé, nós estamos vendo acontecer guerras, nós estamos vendo acontecer enfermidade, fome em muitos lugares do mundo. Gente, esses são sinais que Jesus falou no capítulo 24 do Evangelho de Mateus, que dizem respeito aos últimos tempos. Mas Jesus também fala assim: ainda não será o fim, tudo isso é o princípio das dores, porque Jesus fala que
antes de vir o fim, o evangelho será pregado no mundo inteiro. Então, o princípio das dores, que pode dizer respeito ao quinto tempo da igreja e a pregação do evangelho no mundo todo, que talvez seja a igreja de Filadélfia, para a qual, viu, Canção Nova? Nós estamos sendo preparados. E Deus inspirou esse lugar aqui, com esse palco, com esse rincão, onde há 21 anos atrás eu fui batizado no Espírito Santo, numa pregação do Padre Léo. Vamos dar uma salva de palmas para ele. Tudo isso aqui foi suscitado para avivar um povo fiel, para preparar a vinda de Jesus. Por isso nós não podemos negar a memória daqueles que nos antecederam, do Padre Léo, do Monsenhor Jonas Abib, do Padre Leandro, que eu tive a graça de conviver com ele lá em Cuiabá. E gente, o papel de Nossa Senhora em tudo isso, ela é aquela que está reunindo um exército para preparar o povo para acolher Jesus que vem. Por isso ela é a mulher do Apocalipse. E eu digo uma coisa para você: o passaporte para nós sairmos de Sardes e entrarmos em Filadélfia são dois: é o batismo no Espírito Santo e a consagração à Virgem Maria, que no fundo são uma coisa só. Uma vez perguntaram para mim: Padre Francisco, afinal de contas, o senhor é mariano ou o senhor é carismático? Eu respondi: eu sou católico, e o católico é mariano e é carismático. Não estou falando aqui somente de renovação carismática, viu? Estou falando aqui dos carismas, dos movimentos que fecundam a igreja. E agora, para terminar, eu quero ler para vocês um pequeno trecho. Você pode ficar de pé já para a nossa oração, que eu escrevi aqui no meu livro Segredos da Virgem Maria. Tudo isso que eu falei para vocês agora está aqui no livro. Você pode adquirir pelo loja.cançãonova.com, ou então pelos telefones que vão aparecer aqui na tela, ou então você entra no meu Instagram, Padre Francisco Amaral. Só clicar no link da bio, você adquire o livro Segredos da Virgem Maria, em que eu escrevi o seguinte. Presta atenção nisso. Conforme a leitura que se faça, o tempo que chamamos o reino de Maria, que no fundo, como nós vimos na parte da manhã, é o reino de Cristo, ela é a rainha, a Gebirá, né? O reino de Maria poderia se identificar com a igreja de Filadélfia, ou ainda vir depois de Laodiceia, não sabemos. Porém, tais especulações têm a sua utilidade bem limitada: fazer-nos compreender os tempos conforme for acontecendo, e não em termos, como alguns ambientes sensacionalistas esperam, uma espécie de sinopse do futuro, como se fosse um filme. Não é isso. Até porque muitos acontecimentos dependerão da conversão do mundo e da nossa oração. A utilidade disso é aquilo que fala o profeta Daniel nesse versículo: esses oráculos devem ficar fechados e lacrados até o tempo final. Os ímpios agirão com perversidade, mas nenhum deles compreenderá, enquanto os sábios compreenderão. Dá uma salva de palmas para o Espírito Santo, que prepara a igreja para a vinda do seu Filho. Que santidade de vida. Vamos cantar? Que santidade de vida. Põe a mão no teu coração. Diga comigo assim: Jesus, Jesus, tira toda a agitação, tira toda a agitação da minha alma, da minha alma. Os tempos estão chegando, os tempos estão chegando, mas o Senhor está comigo, mas o Senhor está comigo, e que eu seja santo, e que eu seja santo, porque o Senhor é santo, porque o Senhor é santo. Que santidade de vida, que homens devemos ser, pois se tudo no céu e na
na terra o Senhor chamará. Que respeito para com Deus, que luta devemos travar. No novo céu e na nova terra iremos morar. Mais uma vez, que santidade de vida, vamos lá? Que santidade de vida, que homens devemos ser, pois se tudo no céu e na terra o Senhor chamará. Que respeito para com Deus, que luta devemos travar. No novo céu e na nova terra iremos morar. Somos Senhor, tua igreja, que aguarda e apressa a tua vinda gloriosa. Que o Senhor nos encontre em paz, puros e santos. Somos Senhor, tua igreja, que aguarda e apressa a tua vinda gloriosa. Que o Senhor nos encontre em paz, puros e santos. Que é feito da sua promessa, perguntam e zombam de Deus. Diga, mas o Senhor virá, mas o Senhor virá. Que eu seja santo. Que a santidade da minha vida apresse o Senhor e Ele logo virá. Mais uma vez, mas o Senhor virá. Canta, igreja. Mas o Senhor. Que eu seja santo. Que eu seja santo, 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 pois Deus é santo, santo, santo. Que a santidade da minha vida apresse o Senhor e Ele logo virá. Erga seus braços lá em cima agora e comece a orar. Nós somos a igreja, a esposa do Cordeiro, que se prepara para acolher o seu esposo, o Santíssimo Senhor Jesus Cristo. Senhor Jesus Cristo, vem preparar a tua igreja, vem suscitar em nós esse terreno fértil da igreja de Filadélfia, esse terreno de avivamento da igreja de Filadélfia. Ó Mãe Santíssima, que tu possas gerar aqui nesse rincão, também nas pessoas que agora estão nos acompanhando em casa, pela televisão, pela rádio, pela internet. Gera em nós, ó Mãe, um povo de avivamento. Tu és a mulher do Apocalipse, tu és a estrela da manhã que prepara a chegada do sol. Senhor Jesus Cristo, o Senhor virá, mas o Espírito Santo vem antes. Por isso nós clamamos, Jesus, derrama sobre nós o Espírito Santo, para que nós deixemos de ser Sardes, para que nós deixemos de ser paralisados e nos tornemos essas Filadélfias, essa reconciliação, esse avivamento. Levante seus braços mais alto e vai orando agora no Espírito. O Espírito Santo tem avivado a igreja. Santíssimo Deus, vem sobre nós com teu Espírito. Solte a sua voz sem medo, sem medo. Aqui na Canção Nova, esse território eucarístico onde você pisa, combates espirituais são vencidos. Neste rincão, mais uma vez, ficará exposto, ficarão os espólios do inimigo, derrotado mais uma vez. Aqui é o território de Maria, aqui o inimigo não prevalece. Aqui é a graça do inimigo, a graça de Deus acontece. Aqui o inimigo é derrotado. Erga os seus braços, cante como Maria,
Cante o Magnífica. Proclame a vitória de Deus em você, a vitória do Espírito. Erga os seus braços bem alto. E eu convido você a dizer comigo: Senhor Jesus. Senhor Jesus, eu quero. Eu quero. Mas você vai pedir de coração mesmo, de coração. Eu quero, Jesus. Eu quero, Jesus. A graça da fidelidade. A graça da fidelidade. Para ir ao teu encontro. Para ir ao teu encontro. Ou o Senhor vem até o meu encontro. Ou o Senhor vem até o meu encontro. Eu quero, Senhor. Eu quero, viver Senhor, inteiramente. Viver inteiramente. Para ti. Para ti. Na minha vida. Na minha realidade. Na minha realidade. Na minha profissão. Na minha profissão. Mas sendo santo. Mas sendo santo. Inteiramente santo. Inteiramente santo. Abolindo o pecado. Abolindo o pecado. Detestando o pecado. Detestando o pecado. E se eu estiver, Senhor, num caminho contrário à minha vida, no caminho contrário à minha vida, de santidade, muda o meu caminho, Senhor. Muda o meu caminho. Conduz-me, Senhor. Conduz-me, Senhor. E eu quero caminhar. Na fidelidade a ti. Na fidelidade a ti. Traga suas mãos até o seu coração um instante. Enquanto nós estávamos rezando e o padre foi pregando, eu fui me lembrando não só do meu fundador, o Padre Jonas, que está lá vivendo a sua fidelidade, mesmo na enfermidade, como ele sempre diz, mesmo enfermo eu sou guerreiro. Padre, estamos rezando pelo Senhor, toda a sua comunidade. Verdade. Mas eu me lembrei de uma Jolina com paralisia. Eu me lembro de uma Edivânia, aqui, nossa irmã em Cachoeira Paulista, uma cadeira de rodas. Eu me lembro do Padre Leandro. Eu me lembro do Renato, em São Paulo, que em 2013 faleceu, outro irmão de comunidade. Tantos outros que já se foram. Deus também está chamando os nossos. Mas é engano quem pensa que na Canção Nova não existem santos. Existem. Eles me edificam. Pessoas que, como a Jolina, disseram: a única coisa que eu não quero é pecar, o resto pode acontecer comigo. Ser chique é ser de Deus. Ela dizia: você tem o seu caminho de santidade. Como eu disse no início, Deus deu uma oportunidade, entregou nas mãos a ação do Espírito, e os santos foram aqueles que perpetuaram isso por toda a sua vida. Você também tem essa oportunidade. Não tem mágica, tem luta para ser santo. E aqui eu, o padre, os irmãos do ministério, todos nós estamos lutando. Você não está sozinho. Fecha teus olhos por um instante, se te ajuda. Peça a Deus agora um minuto. Faça a tua verdadeira oração em 1 minuto. E peça a Deus, com suas palavras, do seu jeito, que você de fato alcance o céu com a sua fidelidade. Nós aqui estamos buscando. Peça a você. Peça. Eu vejo que Deus está derramando agora uma grande graça de conversão sobre nós. Amém. Muitas pessoas que vieram buscar curas, milagres, libertações, Deus faz também tudo isso. Mas a graça que Deus está derramando nesse segundo agora é a graça da conversão. Muitas pessoas que estão aqui, muitas pessoas que estão acompanhando em casa. Obrigado, Senhor, porque a tua graça está chegando agora no coração de muita gente. Porque a mulher vestida de sol, a mulher do Apocalipse, ela está chegando, ela chega grávida. Ela chega grávida de Deus. Algumas pessoas estão sendo visitadas em casa
É como se você visse a Virgem Maria na sua frente. Você vai ter essa experiência, você está tendo essa experiência agora. Amém. Depois, se você quiser escrever o testemunho para a Canção Nova, escreva, mas viva 100% a sua experiência. Deus está falando com você, Deus está te chamando à santidade. Vamos aplaudir o nosso Senhor Jesus Cristo. Aplauda, aplauda com força, aplauda como quem agradece, aplauda como quem rejubila, aplauda como quem busca a santidade verdadeira. Mas o Senhor virá, Ele não tardará. Mas o Senhor virá, Ele não tardará. Que eu seja santo, 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 pois Deus é santo, santo, santo. Que a santidade da minha vida apresse o Senhor e Ele logo virá. Solte a voz, você, vai. Mas o Senhor, Ele não tardará. Que eu seja santo, pois Deus é santo, santo, santo. Que a santidade da minha vida apresse o Senhor e Ele logo virá. Aplaude o Rei dos Reis. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. E que pela intercessão da mulher vestida de sol, a mulher de Apocalipse, o Senhor derrame sobre vós a sua bênção. Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Viva Nossa Senhora! Viva Jesus Cristo!